Olá, olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Eu venho trazer aqui a leitura de mais uma palavra que se encontra lá em Gênesis, capítulo 41. Mais um capítulo bíblico. A você que gosta, você que não tem tempo de ler a Bíblia, mas está aí, presentinho de Deus para o seu coração. Todo dia eu deixando aqui um capítulo da Bíblia para que você possa ouvir o que Deus fala diretamente ao seu coração, porque comigo Ele fala todos os instantes através da sua mensagem, amém? Gênesis capítulo 40, versículo do 1 a seguir. José, na prisão, interpreta 2 sonhos. Glorificado seja Deus. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mo e contra o padeiro Mo, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o copeiro da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho. Na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere, e veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Contai-nos, peço vós. Então contou o copeiro Mo o seu sonho a José, e disse-lhe: eis que em seu sonho havia um vide diante da minha face. E na vide 3 samentos, e ela estavam como que brotando a sua flor. Saía e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão. E eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 samentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que façais menção de mim a Faraó, e fazei-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusessem nesta cova. Vendo
Então, o padeiro Mo, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam de cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as árvores comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mo e a cabeça do padeiro Mo no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro Mo ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mo enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mo, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Glorificado seja Deus. Meus queridos, aqui nessa mensagem nós vemos o copeiro Mo e o padeiro Mo. Sonharam ambos, cada um o seu sonho. Ambos, cada um foram revelados. E para ambos aconteceu conforme a interpretação que Deus deu a José. Meus amados, quantas vezes nós sonhamos, quantas vezes temos revelações e nós não as entendemos. Mas muitas das vezes nós sonhamos tantas coisas e não procuramos saber o que o Senhor quer falar para cada um de nós. Naquele momento ali, o copeiro e o padeiro, ambos tinham sonhado, só que um iria retornar ao seu posto e o outro iria pagar o seu preço, porque ambos tinham errado perante o rei, perante o seu senhor. De repentemente ele ficou enfurecido e colocou-os no cárcere, e lá no cárcere se encontrava José. E a palavra vai dizer que pela manhã José olhava para eles e eles estavam ambos turbados, perturbados, né? Eles estavam ali perturbados e tristes, os vossos semblantes. Eles estavam tristes, porque ambos tinham sonhado um sonho, né? E ao sonhar, tentaram decifrar o que significava aquele sonho e ninguém havia ali que pudesse revelar os seus sonhos. Daí então José viu ali a tristeza, o semblante deles caído, perguntou a eles. E eles falaram o seu sonho. José falou para um que dentro de 3 dias ele retomaria o seu posto. Né? Ele retomaria o seu posto de trabalho. E dali ele voltaria a fazer o que ele sabia fazer, o que ele sempre tinha feito. Mas já o outro, ele sabia que iria pagar o preço por algo que havia ter feito. E nas nossas vidas é assim, nós colhemos aquilo que plantamos. Quantas vezes nós plantamos algo sem sabedoria, e quando começamos a colher os frutos, nós não sabemos. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que já que vamos plantar algo, que plantemos o bem. Já que vamos fazer algo, façamos o bem. Já que vamos falar de alguém, falamos
o bem. Já que vamos fazer uma crítica, que façamos uma crítica construtiva. Já que vamos aconselhar alguém, que aconselhamos pelo bem. Porque a mesma boca que fala mal, ela pode repreender o mal e falar o bem. Independentemente se a pessoa é boa ou não. Nós temos o costume de ver alguém errado e dizer que fulano não presta. Nós temos um costume de ver fulano não seguindo a mesma coisa, o mesmo caminho, ou o mesmo objetivo nosso, e nós fica querendo fazer com que as pessoas façam aquilo que eles fazem. Se todos nós fizéssemos a vontade do nosso Criador, o mundo seria outro. E por que tem que ser eu e tem que ser você que queremos puxar o tapete do outro porque ele não faz a mesma coisa que você, ele não segue o mesmo que você? Mas a palavra de Deus vem falando aqui que havia ali dois homens, um padeiro e um copeiro. Um foi erguido e retornado ao seu cargo e o outro foi pendurado. Por quê? Porque eram dois, né? E de repentemente, um retornou ao seu posto de serviço e o outro foi pendurado no madeiro. Quantas vezes nós vemos e ouvimos palavras que machucam, que maltratam. Mas já que vamos abrir a nossa boca para falar algo, que falemos da palavra de Deus. Porque a minha obrigação aqui é falar e levar a mensagem de Deus. Eu não estou aqui para corrigir a ninguém. E longe de mim querer ser juiz. Longe de mim. Eu estou aqui apenas para levar a mensagem. E o desejo de Deus é que nenhum de nós se percam. E o desejo que o meu Deus coloca em meu coração é que eu leve essa mensagem até você e ao você ouvir essa mensagem, ela lhe transforme. E se você estiver em algum determinado caminho que não seja bom, que você se corrija. Que você pare, pense e veja, meu Deus, esse caminho que eu estou seguindo, ele não é bom. Que você caia em si, mas longe de mim eu lhe acusar porque você não está fazendo aquilo que o Senhor nosso Deus pede para você fazer. Talvez nem eu faça. Talvez não, eu não faço o que o meu Deus quer que eu faça. Eu não faço. Se eu fizesse tudo o que o meu Deus quer que eu faça. Se eu honrasse o sangue que Jesus derramou na cruz por mim. Se eu fizesse a vontade do meu Jesus, aquele que eu escolhi como Senhor e Salvador da minha vida. Eu tenho certeza que a minha vida seria outra. Eu tenho certeza que eu saberia levar essa mensagem com mais amor, com mais capacidade, com mais doçura ao seu coração e você pudesse enxergar que está fazendo algo errado e que o Senhor te convida para aceitar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Se eu pudesse, se eu tivesse força para fazer a vontade do meu Deus, a vontade daquele que eu escolhi como Senhor e Salvador da minha vida. Mas eu sou tão falho, tão pequeno, tão minúsculo. Eu sou o menor da casa do meu pai. Quantas das vezes eu perco o sono, porque me sinto falho com o meu Deus, porque Ele é tão bom comigo. E quantas vezes eu me sinto falho e perco o sono. Isso dói na alma do ser humano. Aqui nessa mensagem, no capítulo 40 de Gênesis, nós vemos o padeiro e o copeiro, ambos tinham feito algo que não agradou ao seu Senhor, e ele os jogou-os no cárceres. Mas aqui nós vemos que José decifra o sonho dele
E dentro de 3 dias acontece o que José tinha decifrado o sonho deles. Um seria erguido, tomado o seu posto, e o outro seria pendurado. O que eu quero dizer para você é que, independentemente do que você está fazendo, faça uma faxina na sua mente e no seu coração e analise se é bom, para que você não se perca. Porque o desejo de Deus é que todos nós vivam e não se perca nenhum dos que Ele escolheu. Sei que muitos tomam rumo diferente, muitos tomam rumo diferente e não é fácil. O que eu quero trazer para você aqui é que se você tiver uma oportunidade de fazer algo, faça o bem. Se você tiver a oportunidade de falar algo de alguém, fale de bem. Se você tiver algo para fazer, faça o bem. Faça como José, independentemente do que José passou ou vinha passando, José sempre fazia o bem. Faça como José. Faça como os muitos servos e servas do Senhor aqui dentro dessa palavra. Mesmo eles não sendo perfeitos, mas eles procuravam fazer o bem. E aqui está um exemplo em José. Na prisão, passando o mesmo perrengue que o copeiro Mô e que o padeiro Mô, se encontrava preso, mas ele ainda achava força. O Senhor lhe dava força para que ele interpretasse os sonhos e falasse verdadeiramente aquilo que o Senhor tinha para fazer na vida deles. Quanto de nós temos aqui hoje angustiado, triste, porque erramos e queremos consertar, mas ainda há tempo de nós consertarmos os nossos erros, para que nós não seja pendurado, e sim erguido para a honra e a glória daquele que nos escolheu. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Pai querido, Pai amado, graças te dou por essa mensagem. Graças te dou por essa palavra, Pai querido. Porque é uma palavra linda. Uma palavra que vem falar de restauração, de reposição. Foi reposto o cargo daquele homem, um foi reposto o cargo, o outro foi pendurado. Ambos os dois tinham errado e ambos os dois tinham sonhado. E ambos os dois, José revelou o sonho de cada um. E tudo aconteceu para que se cumprisse todas as coisas. Mais na frente nós vamos ver a continuação dessa história. Amém? Glorificado seja Deus. Pai querido, Pai amado, chega na minha vida, na minha casa e na minha família. Chega no meu bairro, na minha cidade. Chega, meu Pai, em nome de Jesus, nos presídios. Chega, Pai, nos hospitais, chega nas casas onde tem contenda, onde tem enfermidade, onde tem depressão, onde tem separação, onde tem dor, onde tem angústia. Oh, Pai querido, chega refreando a língua do povo humano. Chega, Pai, refreando a língua de pessoas de línguas afiadas, que só abrem a boca para ferir. Se você tiver que ferir alguém, que fira com a verdade, fale a verdade. E diga que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva. Porque eu e você somos um milagre. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu e você não estaríamos aqui. Pois nós somos falhos e mesmo assim o Senhor nos aceitou cheio de falhas, cheio de defeitos. Por isso, temos que ajudar uns aos outros e não criticar, e não machucar, e não ferir com palavras. Aqui o Senhor me usou e aqui eu estou para agradecer. Em nome de Jesus, pela palavra que foi lida nesse dia que se chama hoje. Glorificado seja Deus na minha vida e na sua vida, na minha casa e na sua casa, na minha família e na sua família. Pai querido, chega nesse bairro, nessa cidade, nessa rua, nos meus vizinhos, chega abençoando, chega curando, chega libertando todos eles, meu Pai, abençoa eles, cura a enfermidade, cura dor, cura angústia, repreende o mal da casa, da vida de todos eles, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.